Chegou a hora da série Força das Raízes. Durante toda a semana, o Jornal das 10 vai mergulhar na história, nos conflitos, nas necessidades e na cultura dos quilombos brasileiros. No episódio de hoje, vamos mostrar as consequências diretas das mudanças do clima nas populações quilombolas urbanas de Porto Alegre. E de que forma os eventos climáticos extremos, como a tempestade que castigou o Rio Grande do Sul em maio deste ano, expõem o processo de marginalização sofrido por essas comunidades, além da falta de políticas públicas específicas para ajudar os quilombolas a lidar com este e muitos outros problemas. A reportagem, se preparem que tá linda, é da Andressa Gonçalves, Henrique Porto, Jennifer Cavalcante, Lívia Bonar e Marcele Setúbal. A gente não pensou em nada, né? A gente pegou as crianças, assim, botou dentro do carro. Eu disse pro meu marido, não adianta, tá nas mãos de Deus. Vamos embora. Num dia que a gente viu as tampas do bueiro começar a levantar e depois quando a gente foi sair, a gente já saiu com água pela canela. O Quilombo dos Machado, né, a gente diz que foi o epicentro da desgraça, né? Ficou bem no meio de tudo isso, né? Ah, me esperei, né? Uma cena de terror. No início de 2024, o Rio Grande do Sul foi palco de uma das maiores tragédias naturais da história recente. 6 meses depois, os 11 quilombos urbanos da região de Porto Alegre lutam para reconstruir o pouco que lhes restou. São comunidades que já enfrentavam décadas de exclusão, falta de infraestrutura e marginalização. Bom dia, Fabiane. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda à comunidade do Quilombo do Areal. Obrigada por receber a gente. Que espaço bonito que a gente tem aqui, hein? Sim, a gente passou por um processo de revitalização agora há bem pouco tempo, em virtude do advento das enchentes, né, que a comunidade foi severamente atingida. E aí o pessoal aqui de Porto Alegre, que estava fazendo isso em algumas comunidades, esse processo de pintura, né, resgate da nossa identidade, através dos desenhos, do grafite, nos propuseram vir, né, e revitalizar as paredes das casas que compõem o quilombo. O Quilombo do Areal, ele se forma muito em torno de um casal, do João Batista e da Ana Amélia. Eles eram um casal, naquela época histórica, né, fabricante de barcos aqui em Porto Alegre, tinham diversas propriedades, dentre elas o que a gente chama aqui que era uma chácara, né? Era a casa de veraneio, porque o rio Guaíba batia aqui. As escravizadas da comunidade lavavam roupa aqui na beira do rio. A mão de obra da comunidade foi usada para construir a cidade de Porto Alegre, né? E esse aqui é o nosso espaço de pertencimento. Então, a comunidade nunca abriu mão de morar em outro lugar. Sofremos vários processos bem invasivos da especulação imobiliária. Ai, vão vender, vão fazer isso, vão tirar nós. E a gente sempre lutando, sempre persistindo. Recentemente a gente teve a tragédia aqui no Rio Grande do Sul, que encheu completamente essa região. Conta pra gente como é que foi. Foi muito triste, foi muito rápido. A gente ficou um mês e pouco, um mês e alguns dias fora, né? Porque não tinha como entrar. Aqui vocês podem ter uma ideia ali, ó, até onde a água foi, ó. A maioria da comunidade perdeu tudo. Você tem uma casa aqui? Tem uma casa aqui. Não conseguiu voltar ainda? Não consegui voltar, desde maio. A gente começa pela porta, né? Ela inchou, não fecha mais. A água, ela parou aqui. Bem difícil. Até para abrir a porta é difícil. Tudo. Essa é a situação que hoje eu tô vivendo. De cara a gente já percebe o cheiro, né? Horrível. O banheiro se destruiu completamente, né? Ali arrebentou tudo ali, arrebentou o teto também. Eu acho que a água vem muito lá do fundo. E a gente tá aí desde maio na casa dos outros, a gente não consegue voltar, a gente não tá conseguindo se rebuscar. É muita coisa, é conta, porque a gente já tinha, né? E aí virou uma bola de neve.
A gente fala do Quilombo dos Machado, que fica no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre. Fica bem perto do aeroporto Salgado Filho e foi uma das últimas regiões a ter a água completamente escoada das ruas. Segundo as lideranças locais, 260 famílias vivem por aqui e cerca de 40% delas perderam tudo dentro de casa. A senhora estava me falando que aqui a sua casa foi bastante afetada pelas chuvas. A água bateu aonde, mais ou menos, aqui? Na cama. Esperei mais lá no abrigo também, né? Por causa que, né? Fora de casa, 3 semanas, né? Pensei que eu ia entrar em depressão, né? E louca pra vir embora pra casa, né? Eu queria vir embora, de qualquer maneira, eu não queria ficar. E aí, quando a senhora voltou, que chegou aqui, o que a senhora viu? Lodo, né? Lodo. Lodo, pra falar a verdade, que até agora eu não consegui limpar tudo, né? Conforme tem que limpar, né? Esses dias eu liguei pra um lugar e a mulher disse assim pra mim, já passou, a enchente já passou. Não passou, não passou. Ela tá aqui ainda, ela permanece, olha o cheiro dessa casa, olha o estado que tá essa casa, entende? Ela permanece aqui, ela não passou. A crise socioclimática que acometeu o Rio Grande do Sul é como se a natureza estivesse sendo didática e elucidando o tanto que as pessoas, comunidades, povos e comunidades tradicionais, famílias mais vulneráveis, elas vão sendo empurradas ou estão em áreas desassistidas do poder público. Um estudo do Observatório das Metrópoles de Porto Alegre cruzou dados do Censo Demográfico de 2010 com mapas das regiões inundadas e mostrou que, além das famílias de baixa renda, as áreas que mais sofreram com as enchentes na capital gaúcha também apresentam uma concentração expressiva de população negra, geralmente acima da média dos municípios. Um desses bairros é o Sarandi, local em que está o Quilombo dos Machado. Vários vieram, falaram que nos ajudar, mas até agora, infelizmente, a gente não teve nenhuma resposta assim concreta, né? A gente está esquecido, e eu praticamente fui esquecida ali. O povo preto, ao longo de toda a sua existência, sempre foi relegado a viver marginalizado, a viver em comunidades distantes da cidade, sem nenhuma infraestrutura, sem saneamento básico, sem ter direito a ter um relógio de luz, porque tudo é complicado, a luz não chega, a água não chega, o saneamento não chega. Você vê aqui o esgoto, foi a população mesmo que fez. A água, uma burocracia 2013 para 2014, a gente teve que ocupar o DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto, aqui de Porto Alegre, para que eles puxassem até lá a entrada, um cano para que a gente pudesse puxar água aqui para dentro da comunidade. Então, políticas públicas para nós não tem. É uma forma de exclusão. E aí isso vai se perpetuando por anos, mas tudo isso é um conjunto de fatores que faz com que as pessoas não tenham acesso ao mínimo para poder viver com dignidade. Então a luta pela sobrevivência, né, não é mole. E ter um quilombo como resistência é fundamental. Esse é o foco do quilombo urbano. Assim. Que a gente possa munir as comunidades quilombolas de conhecimento, de cursos, de tudo, para que ninguém precise sair do seu espaço de pertencimento para buscar aquilo que se quer. A gente precisa de ajuda, precisa ser enxergado, precisa que as autoridades olhem para nós. O quilombo ele não pode ser apagado, ele não pode ser esquecido, porque aqui tem história, tem vidas, tem muita coisa que já aconteceu aqui. Na luta das comunidades quilombolas, a resistência se expressa de muitas formas. Para denunciar a violência, a falta de reconhecimento territorial e as ameaças constantes, eles recorrem às tradições. E uma das mais poderosas é o maculelê, dança de origem afro-brasileira e indígena que mistura canto e luta e ecoa os tempos em que os antepassados resistiam diante dos opressores. Acabou o amor! Isso aqui vai virar camareiro! O maculelê, ele pode ser uma dança, ele pode ser uma luta, mas a gente usa ele também como um grande protesto para dizer, olha, nós estamos aqui, o quilombo está aqui, está faltando infraestrutura nisso, está faltando naquilo, racismo a gente não quer por aqui, que os colégios melhorem essa estrutura para falar sobre a questão quilombola.
né? Que é a educação quilombola que a gente faz dentro do quilombo. Isso aqui que a gente está fazendo é uma educação quilombola. É a gente falando com a gente da gente, né?